Existem diversas cenas no cinema que podem ser consideradas boas, seja por um visual impecável, diálogos que te emocionam, uma trilha sonora impactante, são muitas variáveis. Agora, poucas são as cenas que conseguem atingir a maestria em todos os aspectos que eu consiga imaginar. Um conjunto de escolhas visuais, sonoras e simbólicas tão poderoso que me faz levantar do sofá e falar, ok, essa cena é perfeita. Claro que todo segmento depende de contexto, uma situação considerada impecável para um filme de comédia possivelmente não se encaixaria da mesma forma num drama, é uma parada subjetiva. E quando se fala sobre cenas perfeitas mais pro gênero faroeste, é impossível não lembrar de Era Uma Vez no Oeste. Considerado por muitos a obra-prima do Bang Bang, nascido logo após o ápice dos faroestes italianos com a trilogia dos dólares, essa produção se tornou essencial para qualquer fã de cinema, recheada de momentos icônicos e tão bem produzidos que sinceramente é difícil escolher só uma cena favorita. A forma como Sergio Leone, um dos maiores diretores da história, conduz cada pequeno detalhe em quadro, cria experiências únicas que conversam diretamente com o consciente e o inconsciente do espectador. Situações que podem parecer simples, mas escondem detalhes essenciais para a construção da narrativa, como na introdução dos protagonistas. Em certo momento, somos apresentados aos McBain, uma família rica se preparando para a chegada da esposa do pai em mais um dia normal. De repente, ecoa no ar um barulho de tiro e a câmera somente mostra alguns pássaros voando, não sabemos de onde veio nem para onde foi. Desesperado, o Sr. McBain corre em direção da filha e também é baleado, assim como seu filho mais velho, sobrando apenas o mais novo, que busca alguma resposta na paisagem, mas a princípio não encontra nada. Lentamente, homens aparecem no horizonte, dando espaço a uma figura. O plano é colocado contra o sol, a gente não consegue ver o seu rosto de imediato, mas então a sombra do chapéu revela o olhar frio e impiedoso de Frank. O homem encara o garoto numa crescente tensão, decidindo qual será o seu destino. What are we gonna do with this one, Frank? Now that you've called me by name. E a cena corta sincronizando o som da bala com o de uma locomotiva para a próxima apresentação de personagem. A subjetividade na hora do tiro, os enquadramentos utilizando o sol, as pausas dramáticas e musicais, olha como esse segmento parece uma poesia, sabendo utilizar cada segundo para intensificar suas emoções e resumir de forma fácil quem está sendo apresentado. E olha que essa nem é a melhor das introduções de personagens. Cheyenne, Jill e Harmonica dividem praticamente o mesmo tempo de tela que Frank, cada um com as suas características únicas e apresentações que revelam elas muito bem. Cheyenne aparece pela primeira vez em um bar, acorrentado, impondo medo e respeito só com o olhar. Jill aparece em meio à imensidão do deserto, trazendo um ar de elegância que contrasta com a brutalidade ao redor. E Harmonica, bem, é aqui que eu queria chegar. Entre todas as cenas desenvolvidas no filme e possivelmente em todos os faroestes, a sequência apresentando a Harmonica carrega algo especial. E acredito que quanto à grandiosidade técnica e narrativa, nada se compara com essa cena de abertura. A sequência abre com uma velha estação de trem no meio do deserto. 3 pistoleiros chegam de surpresa, intimidando um pobre de um funcionário e jogando fora as passagens que são oferecidas, mostrando que eles não pretendem embarcar, mas sim esperar por algo ou alguém. A partir daí, a introdução se mantém silenciosa, sem uma música de fundo e sem diálogos ao longo de 12 minutos, uma decisão ousada e muito bem colocada. Inicialmente, Leone planejava colocar uma trilha para esse início, ela já tinha sido até concluída por Ennio Morricone, o lendário compositor responsável por algumas das músicas mais famosas do gênero, como em 3 Homens em Conflito, O Grande Silêncio e
vi todas em Era Uma Vez no Oeste, só que analisando a cena posteriormente, Ennio sugeriu ao diretor que removesse a música, porque o próprio som do ambiente já formava uma trilha sonora. Um estalar de dedos, uma mosca voando, uma goteira, um moinho girando, todos esses barulhos repetitivos funcionavam como notas musicais que estabelecem essa vastidão do deserto e a aparente paz do lugar, mas que junto aos olhares ameaçadores e às ações dos personagens, essa calma se transforma em tensão, como se a gente só tivesse aguardando o momento do colapso. E tudo isso enquanto passam os créditos iniciais na própria cena, um recurso que particularmente eu sou muito fã. O filme foge das tradicionais telas de abertura para mesclar os nomes dos envolvidos ao ambiente, sincronizado aos movimentos e aos sons de fundo em momentos estratégicos. A sua visão é praticamente guiada ao texto sem te fazer perder tempo, começou já toma cena. O trem para desembarque aparece na distância, alternando com enquadramentos fechados no rosto dos pistoleiros para destacar a reação de atenção nesse momento. E um detalhe interessante é que o som do trem quando chega na estação se assemelha muito à respiração de um animal raivoso. Mesmo sem perceber, o teu instinto de primata sobrevivente já alerta o perigo que tá por vir. Com o suspense crescendo, os pistoleiros se posicionam em frente ao trem e rapidamente um vagão se abre. Os personagens tomam um susto e posicionam a mão perto do revólver. Nesse momento, o espectador já espera o pior, mas era só uma carga sendo retirada. Pelas expressões, não era isso que eles esperavam. Rola uma quebra de expectativa para todo mundo que já estava na ponta da cadeira e quando menos se espera, surge a harmônica quebrando o silêncio. Você não conhece esse personagem, nem sequer sabe o rosto dele ainda, mas só por esse momento entende que ele é uma figura de imponência. Trazendo a música através da sua gaita, ele muda o padrão sonoro silencioso até então estabelecido. Uma forma de falar que seja lá quem for, é esse homem quem decide as regras. Quando os pistoleiros encaram o harmônica frente a frente, cria-se essa imagem linda utilizando uma composição triangular que faz o elemento na ponta ser o objeto de foco, que faz esse homem isolado junto à música e ao rosto que não pode ser visto parecer até meio místico, uma força desconhecida. Lentamente ele levanta a cabeça e vê esses três homens alinhados com os cavalos, reduzindo a imagem deles a simples animais vulneráveis, como se fosse um predador observando a sua caça. Então, depois de um longo tempo sem conversa, a harmônica pergunta por Frank, dando a entender que esse era para ser um encontro entre os dois, mas o pistoleiro do meio responde que Frank os enviou. O protagonista parece decepcionado, e então solta um dos diálogos mais marcantes do cinema. You bring a horse for me? Looks like we're shy of one horse. You brought too many. No ápice da tensão, eles se encaram e... Ok, volta um pouquinho. Se reparar bem, dá pra perceber o pistoleiro do meio aproximando calmamente a mão do revólver, antecipando pro espectador que agora vai dar merda. A câmera fecha em harmônica, volta pro pistoleiro e quando ele puxa a arma do coldre, a cena tem um corte sutil, que mescla o ponto de origem da arma dele com a do protagonista. Intencionalmente, no susto do tiroteio, parece que foi o pistoleiro quem atirou, mas depois do zoom out da câmera, a gente percebe que a harmônica acertou primeiro. Por um momento, depois de ser baleado, não sabemos o destino de harmônica. Tudo que temos é o calmo e insistente som do moinho. Mas logo ele abre os olhos, se levanta, pega sua mala e continua a caçada atrás de Frank. Esse ato inicial é uma pérola da indústria cinematográfica e até hoje, mesmo depois de 57 anos depois do lançamento da obra, ele continua intrigando e inspirando até os mais habilidosos cineastas da modernidade. Quentin Tarantino, Martin Scorsese e vários diretores da nova onda de Hollywood assumem seu amor pelo filme e fazem questão de mostrar em tela. A abertura de Bastardos Inglórios, onde Hans Landa interroga uma família de judeus, traz claras referências à construção do início de Era Uma Vez no Oeste e Três Homens em Conflito, assim como a abertura do harmônica também foi inspirada por outros filmes do Velho Oeste. Tudo é uma cópia de uma cópia
de uma cópia. Matar ou Morrer, de 1952, apresenta o conceito de 3 pistoleiros na estação. A construção de tensão se assemelha aos Brutos Também Amam. O objetivo de Leone com esse filme é justamente homenagear o clássico faroeste. Ele pega uma trama relativamente comum, onde personagens misteriosos cruzam seus caminhos e resolvem suas diferenças num duelo, mas ao mesmo tempo reinventa esse padrão do estilo americano. Aqui não existem cowboys heróicos ou vilões desnecessários. Os personagens têm camadas em suas motivações e na forma como são apresentados. A figura de Frank, embora seja muito ameaçadora desde a primeira aparição, já subverte o convencional na escolha do ator. Isso porque Henry Fonda, que interpreta o personagem, ficou muito conhecido na geração passada por seus papéis como o mocinho. 12 Homens e uma Sentença é um dos seus maiores sucessos e a imagem que o público tinha do ator era desse homem centrado e gentil. Leone fez essa escolha com o propósito de trazer dualidade pro Velho Oeste. Cheyenne é um fora da lei, mas ao mesmo tempo humano. Existe uma certa bondade na sua palavra. E a Harmonica, embora seja o mais fácil de se identificar, tá longe de ser o herói ideal. Suas roupas são sujas, sua apresentação é intimidadora, mas não como a de um símbolo a ser seguido, e sim de alguém que vai passar por cima de quem for preciso por um motivo pessoal. E o que faz essa primeira cena incrível, além de tudo que eu falei até agora, é que ela é tão eficiente em apresentar os seus conceitos que funciona quase como uma história completa por si só. Nesses 15 minutos iniciais você conhece um protagonista, as motivações dele, o seu nível de força e presença, além dos antagonistas, a época retratada e um clímax com resolução. É praticamente um curta-metragem dentro de um filme, com todos os elementos que fazem um faroeste ser um faroeste. O silêncio, a vastidão do ambiente, o tempo, tudo é arquitetado de forma tão precisa na essência do gênero que se um ET chegasse hoje na Terra e perguntasse o que é faroeste, ele só precisaria dessa introdução para entender perfeitamente. Leone, é claro, intensifica cada aspecto da abertura ao longo do longa. Uma parte que eu gosto muito é quando Cheyenne aparece no bar e se encontra com a Harmonica. Ele tá lá, sentado em um canto tocando a sua gaita e a escuridão esconde o seu olhar, que vai se revelando com a sombra do movimento de uma lamparina. Isso só alimenta ainda mais a visão enigmática do personagem. Ou até o duelo final, quando finalmente é revelado o motivo da obsessão de Harmonica por Frank, já que em um flashback vemos o vilão, como forma de tortura, obrigar um garoto a sustentar o próprio irmão com uma gaita colocada na boca. E esse era o irmão de Harmonica. A lembrança explica tanto o silêncio e o olhar frio do protagonista, quanto o significado do instrumento que aparece desde o início. E uma sacada de mestre que faz o duelo ganhar ainda mais profundidade é que enquanto eles se encaram, a trilha sonora une o som da gaita da abertura de Harmonica e o tema sombrio da abertura de Frank, virando uma só composição harmoniosa, como se fossem duas forças presas uma à outra que só seriam livres quando um dos lados se eliminassem, permanecendo por último só o arranjo da gaita antes de Frank ser baleado. Era Uma Vez no Oeste é uma experiência que nunca vai conseguir ser recriada, e ela tem um peso ainda maior porque representou a despedida de Sérgio Leone do faroeste, a última vez que o lendário diretor tocaria o coração do público com os seus caipiras violentos. E indo além, esse filme também soa como um encerramento para o gênero como um todo. A trama inteira gira em torno do nascimento de uma nova civilização, representando justamente o progresso. Uma mulher que sobrevive à violência masculina que a esse ponto parecia ultrapassada e assume o papel de reconstruir o futuro, enquanto os homens que representavam o típico jeito do Velho Oeste caminham para a morte ou esquecimento. Por isso, Era Uma Vez no Oeste. Leone nunca foi sutil na mensagem que queria passar, tanto que a ideia inicial para a cena de abertura era que os 3 pistoleiros mortos por Harmonica fossem interpretados pelos protagonistas do seu maior sucesso,
o bom, o mal e o feio. Imagina Clint Eastwood chegando lá todo pimposo pra mais um filme e morre logo no começo. Ao longo dos anos 70, 80 e 90, realmente houve uma decadência absurda nos lançamentos de western, mas como qualquer outro bom gênero cinematográfico, ele se reinventa e renasce diferente, mas tão vivo quanto nunca em filmes como Django Livre, Onde os Fracos Não Têm Vez e uma porrada de obras aclamadas na modernidade que só existem graças à influência de Leone, porque Era Uma Vez no Oeste ainda tem o poder de ensinar e surpreender qualquer espectador com seus incríveis personagens, diálogos e principalmente uma das melhores cenas já feitas na história. Eu tô ficando